Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos retornando aí com conversas matemáticas. Essa semana a gente encaminhou para vocês aí um módulo 7 do ensino fundamental. Está eu e o professor Heitor. E a gente vai trazer aí conversas matemáticas essa semana para dar algumas dicas, porque esse material está bem interessante, ele é interdisciplinar, mas ele vai trazer muita coisa da matemática junto com outras áreas aí. Boa noite, professor Heitor. Olá, Rodrigo, obrigado, um prazer estar aqui de novo, tá? Então, hoje a gente vai falar um materialzinho que fala um pouquinho sobre os dados da Covid, né? Vamos tentar destrinchar um pouquinho esses dados aí, essas médias móveis, né? Que são dadas aí no noticiário, diariamente, nos jornais, tá? Vamos lá? Bora, vamos começar. Então, o que a gente pensou, né, nesse material, tá? Que a gente fez, produziu para vocês essa semana? O que a gente quer mostrar para vocês, que vocês entendem um pouquinho, né? Aquele termo que é tão usado hoje em dia, a média móvel, né? Todo dia quem assiste jornal aí pode ter certeza, vai aparecer essa média móvel, né? O que significa essa média móvel, né? Para que ela é divulgada diariamente, né? Então, no estado de Minas Gerais, tá? É publicado um boletim epidemiológico, tá? Os dados diariamente, tá? Do número de mortes e o número de pessoas infectadas, tá bom? E para entender como o comportamento desses dados, tá? A gente vai analisar um pouquinho a média móvel, tá? O que seria a média móvel aí, tá bom? Entender esses conceitos se tornou essencial no mundo de hoje, né? Faz mais um pouco de um ano aí que a gente está com o coronavírus no meio de nós, então, assim, essencial entender um pouco disso hoje, tá joia? Vamos Muito bom. lá? E importância, porque a média móvel, né, como o Heitor falou muito bem aí, é um número que vai trazer uma representação mais próxima, né, da realidade que a pandemia está trazendo para a gente do que outras interpretações, tá? Beleza, isso aí. Então, afinal de contas, né, o que é a média móvel, o que ela diz, tá, sobre a pandemia, tá bom? Como já vimos, os números de casos confirmados de óbitos são contabilizados por dia após dia, né? Com tantas informações, né? A pergunta que os médicos e os epidemiologistas se fazem é o seguinte: o número de mortes diárias tem aumentado, diminuído ou está se estabilizando, tá? E para responder essa pergunta, a gente tem uma ferramenta matemática, né, que traz um pouco dessa resposta para a gente, tá? A ferramenta que a gente vai trazer aqui hoje é a média móvel, tá bom? Então, vou ler um pouquinho da definição que a gente traz no material, tá? Esse recurso nos permite analisar se o número de casos confirmados e de mortes da Covid na última semana tem aumentado ou diminuído de acordo com o mesmo intervalo de tempo das semanas anteriores, tá bom? Ou seja, como que calcula a média móvel, tá? A média móvel é calculada somando-se o número de casos de cada um dos 7 dias anteriores e dividindo esse resultado por 7, tá? Que é o número de dias considerados. Então, calcular uma média, né? Então, a gente considera 7 dias, tá? No nosso caso aqui, tem algumas médias móveis que consideram um intervalo de 14 dias. No nosso material, nós vamos considerar um intervalo de 7 dias, tá bom? Então, só uma observação aqui que queria fazer, é importante ressaltar que não são os óbitos ocorridos na semana que necessariamente entram na contabilização, tá? Ou seja, como a gente tem alguns trâmites burocráticos, tá, no registro, né, de óbitos nos cartórios, então esses dados eles são um pouquinho atrasados, vamos se dizer assim, tá? Os dados que chegam hoje, possivelmente são pessoas que faleceram ou foram contaminadas há, por exemplo, 10 dias atrás, tá? Não necessariamente, mas a maioria dos dados, sim, tá bom? Ok. E uma outra questão também importante aqui, só para complementar o que o Heitor está dizendo, né, pessoal, é que a gente sabe também que às vezes os registros de óbito, né, nem sempre coloca-se no atestado de óbito que foi sobre Covid, né? Às vezes coloca-se outro tipo de causa da morte que às vezes não é notificado como caso de Covid e é caso de Covid, né? Os especialistas dizem aí que a expectativa aí desse número é maior do que a gente está vendo hoje. No Brasil já está beirando aí quase 400 mil, né? Dos dados mais recentes aí de mortes, não é isso? Exatamente. Boa observação também, Rodrigo.
Então, ó, qual que é a ideia da atividade 1, tá bom? Então, a gente trouxe na tabela a seguir, apresentamos o número de mortes e casos confirmados e divulgados pelo boletim epidemiológico, tá bom? Do Estado de Minas Gerais, referente às 6 primeiras semanas do mês de março de 2021, tá? Então, como vocês podem ver, são dados super atualizados, tá? A gente pegou as 3 primeiras semanas de março, tá? De 2021. Por exemplo, a gente vai considerar a primeira semana, vou pedir para o Rodrigo marcar aí para nós, por favor. A primeira semana, ela vai iniciar no dia 1 do 3, tá? E vai se finalizar no dia 7 do 3, tá bom? Observa que você vê que no dia 1, por exemplo, a gente teve 33 óbitos confirmados, tá? E qual foi o número de casos confirmados? Foi o número 4.400 casos, tá bom? E assim por diante. Observa, dia 2, 47, tá? No dia 3, 227, tá? Aí, na semana 2, qual vai ser a segunda semana que a gente vai considerar? Do dia 8 ao dia 14, tá bom? E a semana 3, tá? Vai ser do dia 15 ao dia 21, tá bom? Ó, observa para você ver que a gente está sempre considerando um intervalo de 7 dias, né? Tá bom? Então, gente, é o seguinte, como eu disse, alguns meios de comunicação consideram um intervalo de 14 dias, tá? Só reforçando, aqui nós vamos considerar um intervalo de 7 dias, tá bom? Só lembrando aí, de onde que a gente tirou esses dados, foi do site do próprio governo do estado, tá? Tá aí embaixo a fonte aí, para quem quiser acessar lá, tá? E só lembrando, esse site é atualizado diariamente, tá bom? Podemos ir para a questão aí, Rodrigo? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer a primeira questão, tá? Vou fazer a leitura, considerando as 3 semanas, compreendidas entre os dias 1 do 3 até 7 do 3, igual a gente fez no slide anterior, tá bom? 8 do 3 até 14, 15 até 21, tá? A gente quer que vocês calculem a média móvel de óbitos e de casos confirmados da primeira semana, da segunda e da terceira, tá? E a gente quer saber qual que teve a maior média móvel de mortes e de casos e é menor, e é de casos confirmados da mesma forma, tá? Então, como o Rodrigo fez aí, o que é a dica que a gente dá? Que vocês façam uma tabela, né, para poder organizar os dados que estão lá, tá? Naquela tabelona, tá? E que possa facilitar para vocês poderem fazer a média móvel, tá joia? É uma sugestão, né? Então, observe, vamos fazer a média móvel aqui da primeira semana, tá joia? Então, imagina que a primeira semana, como a gente colocou lá no quadro anterior, é compreendida entre o dia 1 do 3 até o dia 7 do 3, tá? Então, o primeiro dia seria 1 do 3, tá? E aí eu vou colocar quantos óbitos tiveram. Aí é só você olhar na tabela, 33 óbitos, tá? E quantos casos confirmados? 4.400 casos, tá joia? E a ideia é preencher essa tabelinha aí, tá? Dia 2 do 3, tá? Número de óbitos, 47. Número de casos, 3.975. Dia 3 do 3, tá? Número de óbitos, 227. Número de casos confirmados, 6.563. Dia 4, número de óbitos, 160. E número de casos confirmados, 7.820. Dia 5, número de óbitos, 172. E número de casos, 7.334. No dia 6, a gente vai ter número de óbitos, 155. E número de casos, 7.336. E o último dia seria 164 mortes que tivemos e 6.368 casos, tá? Então é interessante que o Rodrigo fez uma última linha aí, tá? Para que ele fez essa linha? Ele errou? Não, tá bom? Qual é a ideia dele? A gente vai colocar, então, nessa última linha, o total, né? Porque vamos relembrar, como é que faz a média móvel, tá? A gente tem que somar, tá? O número de óbitos dos 7 dias, por exemplo, tá? E depois a gente divide pelo aquele período que a gente está analisando. Nesse caso, é de 7 dias, tá? Então, na última linha, a gente vai colocar, então, o total, tá bom? Ele colocou muito bem aí o total, tá? Então, no total, Rodrigo, eu fiz a soma aqui, deu 958, tá bom? Eu vou colocar de uma cor. Vou trocar a cor aqui, para chamar mais atenção aí para o pessoal. Isso. 958.
e 58. 58. Ótimo. Isso. Aí o total. Beleza, tá? E da mesma forma, a gente pede para vocês, façam a soma, tá? Também do número de casos, tá? Aqui a gente vai fazer só uma, tá bom? E a gente deixa como exercício aí fazer a soma, tá? E fazer as outras semanas também, tá bom? Então a gente vai fazer, por exemplo, aqui, a média móvel, tá? De óbitos, tá? Da semana de 1 do 3 até 7 do 3. Tá joia? Então a gente somou, tá? Depois que a gente soma, igual o Rodrigo colocou bem aí no canto, no cantinho da esquerda, o que a gente tem que fazer? Dividir esse valor por 7, né? Então o que a gente tem que fazer? Pegar 958 e dividir por 7, tá? E na hora que eu pego esse valor e faço na calculadora, então eu vou ter 136,85, Rodrigo. Então tá, aí a gente está falando em número de mortes, tá? Então qual que é a ideia aqui? Como a gente teve um número decimal, um número com vírgula, a ideia é arredondar, né? Porque eu não vou falar para o Rodrigo, a média foi de 136,85 mortes. Não tem sentido. Então, para fazer sentido, a gente vai arredondar esse valor para cima, né? Então a gente coloca o número de 137, tá bom? Isso. Então, ó, fazendo a média móvel de óbitos, tá? Da semana referente ao dia 1 até o dia 7, nós achamos uma média de 137, tá? Óbitos, tá bom? Você vê, a gente passa o número de casos, passa das 3 semanas e compare qual foi maior, qual foi menor, tá bom? Quer falar, Rodrigo? Chamando a atenção, Heitor, para uma situação aqui interessante em relação a esse número que a gente encontrou, porque observa aqui, ó, dia 1º do 3, a gente teve 33 óbitos, né? Depois subiu para 47. Agora, olha o salto que deu entre o dia 2 e o dia 3, né? Passou para 227. Esse número 137, pessoal, é como se ele representasse a quantidade de pessoas que estão morrendo por dia. Tá? A gente sabe que não é isso, se for pegar no real, né? Aqui é o valor real, mas ele é um número de referência, né? Isso que a gente chama de média, né? E esse número ele ficou grande, ó, comparado com o 33, ele é bem maior que 33, mas é porque teve um salto, tá vendo? Ó, do dia 2 para o dia 3. Então, isso aqui é que impactou para que esse número ficasse tão grande aqui na média, provavelmente. Exato, Rodrigo. Bem colocado, tá? Aí, né, Rodrigo, aí você deve estar se perguntando aí, os alunos, né, por que fazer esse tanto de cálculo, né? Para quê, né? Contaiada, né? Trabalheira, né? Então, pensa com a gente aqui, pessoal. A nossa percepção sobre aumento ou diminuição no número de casos é essencial, tá? No manejo das medidas públicas do combate à pandemia, tá? Assim, quanto mais precisos e próximos da nossa realidade atual forem esses números, essas medidas serão melhores elaboradas e mais vidas poderão ser salvas, tá? Então, qual que é a ideia, pessoal? A gente faz essa soma, esses cálculos, essas contas todas, é para a gente ter uma percepção do nosso cenário atual, né? Igual o Rodrigo colocou aí inicialmente, tá bom? Então, e se estiver aumentando, tá? Então, a gente tem que tomar medidas mais duras, né? Igual a gente tomou aí esses últimos meses, né? Fechar o comércio, por exemplo, né? Limitar o número de pessoas circulando na rua, tá? Se estiver diminuindo, então a gente já tem uma percepção, outro tipo de percepção, tá? Que a gente pode, talvez, aliviar um pouco dessas medidas, tá? Então, para isso que, geralmente, é calculado essas médias móveis, tá bom? E com a falta da vacina, que ainda não atingiu a população toda, o isolamento social é a melhor forma de evitar transmissão, né, do vírus aí. Taxa de Com transmissão, né, certeza, controlar Rodrigo. essa taxa. Com certeza.